Saudações a todos e todas. Nesta aula vamos falar sobre noções básicas sobre conjuntos. Esta aula faz parte da disciplina de Números e Funções que leciono na Universidade Federal de Mato Grosso. Meu nome é Reinaldo Demarque. Sejam todos bem-vindos. Bom, para falar sobre conjuntos, na linguagem atual, nós vamos falar o seguinte, que temos conceitos primitivos, conceitos que não são definidos. Assim como na geometria plana, quando vamos estudar, temos conceitos primitivos como ponto, reta e plano, que são conceitos que não se definem, tá? Você entende esses conceitos e a partir deles você passa a definir os objetos. Então, esses conceitos, o conceito básico na teoria de conjuntos é o conceito de conjuntos e pertinência. O próprio conjunto é uma noção primitiva, tá? Muitos livros vão dizer assim que conjunto é uma coleção, mas conjunto e coleção são sinônimos, tá? E então no nosso estudo nós temos conjunto, elemento também e relação de pertinência são noções primitivas da matemática e, portanto, nós não definimos esses objetos. Se A designa um conjunto X e se A designa um conjunto e X é um elemento, dizemos que X pertence a A e escrevemos essa relação de pertinência desta maneira. Quando você tem o elemento X sendo membro do conjunto A. Na maioria das vezes nós denotamos, quando estamos lidando apenas com conjuntos, e elementos, os conjuntos são letras maiúsculas e os elementos são letras minúsculas, X, A, B, assim, Y, assim por diante, tá? Quando o elemento não está no conjunto A, nós escrevemos o símbolo X não pertence a essa notação e nós lemos que X não pertence ao conjunto A. Exemplos aí, imagine o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós denotamos esse conjunto também listando esses elementos e colocando eles entre esses símbolos aqui, tá? Esses símbolos aqui, esse sinal delimitador é chamado de chaves, tá? Você tem outros símbolos de delimitador, tem chaves, o colchetes, os parênteses, tá? Também, que são esses aqui, né? Também todos delimitadores. Mas o que a gente vai usar para conjuntos são as chaves, para delimitadores. Dessa forma, nós vemos o seguinte, que o 2 é um elemento de A, então 2 pertence a A, nós escrevemos assim. O 7 não é membro do conjunto A, então nós escrevemos que o 7 não pertence ao conjunto A. O conjunto dos números naturais, aí n aqui, ó, ele pode ser escrito da seguinte maneira, é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Esses três pontinhos aí, as reticências, significa que o padrão estabelecido antes do ponto continue indefinidamente, né? E aí entende-se que você tem um padrão ali, tá? Assume-se um padrão. Tal conjunto é o que nos possibilita a contagem dos objetos e as propriedades desses conjuntos vão ser estudadas mais à frente, tá? Quando um conjunto está bem definido, uma pergunta que nós podemos fazer. Em geral, dizemos que um conjunto com certos elementos está bem definido quando seus elementos são entidades determinadas. Ou seja, você consegue descrever esses elementos, os objetos desse conjunto. Por exemplo, quando falamos de letras, quando falamos de pessoas, quando falamos de objetos geométricos, essas entidades são bem definidas. Além disso, sempre existe a possibilidade de verificar se um elemento dado ao acaso ele vai estar ou não no conjunto, tá? Então, quando você tem essas propriedades, você diz que o conjunto está bem definido. O conjunto dos números naturais pares, por exemplo, está bem definido. Por quê? Porque nós sabemos, classificar um número, um número natural,
quanto à sua paridade, em relação à sua paridade, sabe dizer se ele é par ou não, né? É claro que também qualquer objeto que não seja um número natural também não vai ser elemento desse conjunto. Por exemplo, se você falar assim, uma vogal está nesse conjunto? Claro que não. Um triângulo está nesse conjunto? Claro que não. Esse conjunto é formado por entes que são números, números naturais. E dentre esses números naturais, nós classificamos aqueles que são os pares e os que não são pares. Eles podem ser listados então da seguinte maneira: o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e assim por diante. O 3 é um elemento que, se você pegar esse conjunto A, o 3 não pertence a A. Já se você pegar o 144, ele pertence a A, é um elemento de A. Os números que não são pares, a gente chama eles de ímpares, né? O que significa, na verdade, um número par? Você pode falar assim, é aquele que termina em 2, 4, 6, 8 e 10 e 0. Mas esse critério já é um critério de saber de divisibilidade, saber quando o número é múltiplo. Então é esse conceito aí de olhar o final. Mas não necessariamente é isso. Um número é par, na definição de números inteiros ou números naturais, é aquele número que é múltiplo de 2. Então, o número é par se ele é 2 vezes alguma coisa. Então, 2 multiplicado por um natural, ele é um típico número par. E quando um número não é par, ele é ímpar. E um típico número ímpar, ele é da forma 2n mais 1, tá? Ele é dessa forma. Então, ele é um par mais uma unidade. E aí você chama esses números de ímpares. Outro exemplo aqui de um conjunto que fica bem definido é o conjunto das vogais. Tá? Nosso alfabeto, o alfabeto que nós usamos no Brasil, ele é composto por 27 letras, classificadas entre as vogais e as que não são vogais, que são as consoantes. O conjunto das vogais está bem definido, sendo especificamente os elementos A, E, O. Também fica bem definido o conjunto das consoantes. Então, quem não é vogal no conjunto das letras é a consoante. B, C, D e assim por diante. Outro exemplo, o conjunto dos triângulos retângulos é um conjunto que fica bem definido também, né, no plano, em um plano. Dado um objeto, nós podemos dizer se ele é um triângulo, né? Primeiro, um objeto geométrico, nós classificamos ele em relação ao que ele é. Ele é um triângulo? Ele é uma figura com três lados, não paralelos, né? Três lados. Se ele for uma figura com três lados, bom, ele já é um triângulo. Agora, dado que ele é um triângulo, será que ele é retângulo? O que é ser retângulo? É ter um dos seus ângulos retos. Então, se ele tem essa propriedade, nós dizemos que ele é um triângulo retângulo. E aí ele fica bem definido. Os objetos desse conjunto são bem definidos. Dado qualquer elemento, eu sei decidir se esse elemento é um triângulo retângulo, né? Se ele é um triângulo e se ele é retângulo. Outra propriedade, outra operação, né? Na verdade, relação que nós temos aqui, né, com os conjuntos é a relação de inclusão, esse símbolo aqui. Dados dois conjuntos, né? Considere dois conjuntos, por definição, dizemos que A é subconjunto do conjunto B se todo elemento de A também é elemento de B. Quando isso ocorre, nós escrevemos que A está contido em B e nós lemos dessa maneira que eu fiz aí. A negação de A estar contido em B é essa aqui: A não está contido em B. A ideia de um conjunto dentro de outro, contido dentro de outro, é que você tem o A e ele está contido dentro do conjunto B. Então, é essa a ideia que nós temos. O A não está contido em B, ou seja, é assim, ó, quando a gente pega um elemento X, sempre que ele está em A, ele também está em B. A não inclusão, você pode ter diversas formas, né, de expressar isso. Uma seria assim, ó, você tem elementos aqui de A, conjunto A, e o conjunto B aqui. Então, existem elementos aqui no conjunto A que não ficam dentro de B. E nesse caso, nós dizemos que o A não está contido em B. Então, existe um elemento aqui, digamos aqui um elementozinho A,
que é elemento de A, mas não é elemento de B. Exemplo, aqui temos a validade das seguintes inclusões de conjuntos. As letras A e C estão contidas no conjunto formado pelas letras A, B, C e D. Né? Ok, isso é imediato. O A está aqui dentro, né? E o C também está aqui dentro. Outra aqui é x, tal que x é um quadrado, né? Um quadrado no plano. Ele está contido no conjunto dos retângulos, né? O x, tal que x é retângulo. Porque se um elemento é quadrado, ele é retângulo. Porque qual é a definição de ser retângulo? Ele é retângulo quando ele possui 4 lados e 2 a 2 são paralelos, né? Assim, 2 a 2 são paralelos. O retângulo, você pode ter a única condição é que esses lados aqui, ó, lado 1 e lado 2, eles são paralelos, e o lado 3 e o lado 4 são paralelos, tá? Os lados opostos são paralelos. Nesse caso aqui nós temos um retângulo e forma aqui ângulos de 90 graus, né? Basta um. Nesse caso, nós temos que todo quadrado é retângulo, porque quando você pega um quadrado, ele é um tipo específico de retângulo, em que todos os lados ficam iguais. Aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x. Todos os lados ficam iguais. Também, se denotarmos por o conjunto dos números naturais pares, segue que o conjunto dos pares é subconjunto dos números naturais, né? Porque todo número par, ele é um número natural também. Considere um conjunto caracterizado por uma propriedade P qualquer. Imagine a caracterização, por exemplo, ser par, ser um triângulo retângulo, ter uma propriedade que o descreve. Então, um conjunto B, e também pega um conjunto B que é caracterizado por uma propriedade Q. Então, na lógica proposicional, né, das proposições, nós escrevemos assim: imagine que você tem uma propriedade que ela acarreta a propriedade Q. Então, P implica em Q. Nós lemos assim: P implica em Q, quer dizer assim, se ocorre P, então ocorre Q. Por exemplo, aí a gente vai ver uns exemplos mais à frente, mas se você tiver um número, um quadrado, então ele é um retângulo, né? Todo quadrado é retângulo. Se é um quadrado, então é um retângulo. Isso é uma implicação. E essa implicação da lógica proposicional, né? Da lógica das proposições, é equivalente à inclusão de conjuntos A está contida em B. Isso é a vantagem de se trabalhar com notação de inclusões, né, notações de conjuntos. Porque a notação de conjuntos aqui, inclusão e outras operações que a gente vai ver, ela está embutida uma lógica das proposições aqui, tá? Ela faz parte, né, uma notação que fica equivalente à lógica das proposições. Isso é muito bom, porque a gente vai ver que as operações entre conjuntos, ela tem uma forma algébrica, né, de ocorrer. E essa forma algébrica, muitas vezes ela é relacionada com proposições, que a gente pode, na lógica de conjuntos, passar muitas vezes para as proposições. Exemplo aí do que eu estou falando, em que a gente tem proposições e inclusões de conjuntos, é o seguinte: considere o A como sendo o conjunto dos números que são múltiplos de 4. Os números que são múltiplos de 4. Então, quem é o conjunto A? O conjunto A é os múltiplos de 4, os naturais, tá? 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Agora pegue a proposição que define esse ser par é a seguinte: você tem uma proposição que x pertence aos naturais, tal que x é igual a 4n para algum n natural. Por exemplo, 12 é 4 vezes algum número, é o 3, e assim por diante. Então temos essa proposição.
Agora considere a seguinte proposição. A proposição que diz o seguinte, que Q pertence aos naturais quando x é da forma 2 multiplicado por n, para algum n natural. Em resumo, o Q está dizendo assim, o conjunto, esse aqui é o número que está com a condição de ser par, tá? A proposição Q diz assim, é o x natural tal que x é par, em outras palavras. E aí imagine o conjunto B formado pelos números naturais pares, ou seja, os números que satisfazem a propriedade Q, né? Tem a propriedade Q. E quem são os números, né? Os números do conjunto B ficam listados como sendo 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Como o 4n ele é da forma 2 multiplicado por 2n, aí a gente observa que sim, se o número é múltiplo de 4n, né, ele é múltiplo de 4, ele é da forma 4n, então ele é par, porque ele é 2 vezes algum outro número. Se eu pegar, por exemplo, 16, 16 é par, porque ele é 2 vezes alguém. E assim por diante. Concluímos que todo número que é múltiplo de 4 também será múltiplo de 2, tá? Porque o 4 sempre tem o fator 2. Se tem fator 4, tem fator 2. Em outras palavras, a gente tem essa implicação lógica aqui. P implica em que? Se o número é múltiplo de 4, então ele é par. Portanto, temos a validade da inclusão. Então, verificar essa proposição que se o número é múltiplo de 4, então ele é múltiplo de 2, isso se relaciona, né? Equivale a você ter essa inclusão de conjuntos. Vale observar que o B não está contido em A. Por quê? Porque não vale a recíproca dessa proposição. Existem elementos que estão em B, aqui, ó, nesse conjunto B, que não estão no conjunto A. Exemplo aí que a gente vê de imediato é o número 6, tá? O número 6, ele é par, mas ele não é múltiplo de 4. Definição de igualdade de conjuntos, né? Dois conjuntos são iguais quando eles possuem o mesmo elemento. Se você pegar o conjunto A, o conjunto é conjunto dos números reais, aqui, ó, que satisfazem essa equação cúbica, ó. X ao cubo menos 6x quadrado mais 11x menos 6 dando igual a zero. E aí o B é o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3. Será que esses conjuntos são iguais? Não sei, né? São bem diferentes a descrição desses elementos seus, né? Eu teria que verificar se todo elemento que está em A também está em B. E aí, vejo que quando eu faço isso, eu vou testar o 1. Será que ele satisfaz essa equação aqui? Aí você vai ver que o 1 satisfaz, porque 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 menos 6. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1 menos 6, aí mais 11 menos 1. Menos 1, menos 6. Aí você vai ter 12 menos 12, dá zero. Isso aqui dá zero. Então, o 1 está nesse conjunto A. Olha aí, o 1 já está no A. Aí você vai verificar se o 2 também está, o 3 também está e assim por diante. E a conclusão é que você vai ver que todo elemento que está em B também está em A. O problema é saber será que não existem outros elementos? Tá? Aí você tem uma identidade, que é uma fatoração. Você pode pegar essa expressão e fatorar ela da seguinte maneira. X ao cubo menos 6x quadrado mais 11x menos 6, você pode fatorar, faça o teste, verifique essa multiplicação, como sendo x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. E quando você iguala a zero, você vai ter que ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero, ou o terceiro fator é zero. Então, ou o x é 1, ou o x é 2, ou o x é 3. Não tem outra opção. Portanto, vale essa inclusão de conjuntos. O A é igual a B. Conjunto vazio. Muitas vezes nós precisamos denotar um conjunto que não tenha nenhum elemento. Esse conjunto se chama vazio.
tá? E ele é similar à ideia do zero, né? O número zero. Você precisava do número zero para descrever a posição vazia ali, né? Quando você não tem nenhum elemento, né? Aí, por exemplo, quando a gente escreve 101, esse zero aqui está dizendo assim, que você tem uma unidade, nenhuma dezena, então vazio de dezena aqui, e uma centena. É importante o zero, tal qual é importante o conjunto vazio. O conjunto vazio ele pode aparecer em diversas situações. Por exemplo, o conjunto X, tal que o X é diferente de X. Um princípio básico é algo sempre é igual a ele mesmo, né? Um elemento sempre é igual a ele mesmo, independente do sentido de igualdade que você tiver. O sentido de igualdade, ele é muito amplo, tá, gente? É que quando você imagina igualdade, fala assim, igualdade entre números, é uma coisa. Igualdade entre frações, né? É outra coisa. Igualdade entre matrizes. Você tem uma matriz A igual a uma matriz B, é outra coisa. Igualdade entre funções, é outra coisa. Igualdade entre conjuntos. Então, o sinal de igualdade nós usamos muito em matemática, mas cada hora ele tem um significado diferente. Outro aqui, um x que está no conjunto dos naturais, que se resolva essa equação. 2 multiplicado por x que dê 1. Não tem nenhum número natural que resolva essa equação. Porque o x deveria ser 1 sobre 2, só que 1 sobre 2 não é um número natural, é uma fração. Sempre também que a gente está lidando com algum problema em matemática, nós precisamos considerar o universo da nossa discussão. Então, se a gente está falando de números pares, né, a gente pode trabalhar, não precisa trabalhar com, por exemplo, você quer saber se uma vogal é par? Não é o conjunto adequado para se lidar com números pares. A gente pode trabalhar com essa discussão em cima do conjunto dos números naturais ou em cima do conjunto dos números inteiros, tá? É nesse ambiente que você fala de número par. Você também poderia pensar assim: vou falar de triângulo. Então, qual é o melhor ambiente falar sobre triângulo? Não é um conjunto numérico, é um conjunto das figuras no plano. Tá? Você pode pensar assim: as figuras no plano. Então, aí nessas discussões, nós chamamos esse conjunto, em especial, de conjunto universo. Ele vai depender, claro, da discussão que você estiver dando, né? E esse conjunto é importante quando a gente tenta resolver uma equação. Por exemplo, essa equação, a gente viu que no conjunto dos naturais não tem solução. Não tem nenhum valor x natural que resolva essa equação. Agora, se a gente trabalhar com o conjunto das frações, se o nosso universo, ao invés dos naturais, for o conjunto das frações, o que? Esse conjunto tem solução. E a solução é 1 sobre 2, que é uma fração. Então, se você pensa no x pertencente a quê? Que resolve essa equação, ele tem solução e só tem uma solução. E esse x que resolve essa equação é 1 sobre 2. Propriedades da inclusão, nós temos a seguinte. O vazio sempre é subconjunto de A, tá? O A sempre está contido em A, qualquer que seja o conjunto A. Outra propriedade equivale a uma transitividade. Se o A é subconjunto de B e o B é subconjunto de C, então o A é subconjunto de C. Basicamente, assim, o diagrama seria assim: o A está dentro de B e o B está dentro de C. Então é claro que o A está dentro de C. Tá? Veja que no diagrama é fácil de você visualizar isso. Mas também é fácil de você demonstrar, x pertence a A, né? Aí você supõe que o A está contido em B. Isso aqui vai implicar que o x pertence a B, porque ele é subconjunto, né? O A é subconjunto de B, então todo elemento que está em A está em B. Só que o B está contido em C, então se o x está em B, então o x está em C, tá? Porque B está contido em C. Portanto, se o x está em A, está em C, e isso implica que o A está contido em C.
tá? É assim que se verifica esse fato aí. E outro fato interessante, né, que se o A está contido em B e o B está contido em A, então o A é igual a B. Essa relação aí da terceira é o que muitas vezes nós fazemos para mostrar que dois conjuntos são iguais, né? Dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos, a gente definiu. Mas muitas situações, provar diretamente não é fácil. Então, o que que você faz? Você pega um elemento de A e prova que ele está em B. Depois você pega um outro elemento de B e prova que ele está arbitrário, né? Y, e prova que ele está em A. Se você fizer essas duas condições, você tem que o A é igual a B. O conjunto A é igual ao conjunto B. É isso que eu acabei de falar. Bom, encerramos aqui essa parte teórica dessa nossa introdução à teoria aqui, falar um pouquinho, noções básicas sobre conjuntos, tá? E na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais a respeito de conjuntos.